Já ensinei a vocês o que é um fundo imobiliário e já ensinei também como analisar um fundo imobiliário. Mas nesse vídeo eu vou falar para vocês 5 motivos para investir em fundos imobiliários. Então, se você gosta desse tema, você quer aprender cada vez mais, já se inscreve no canal que eu venho trazendo conteúdo sobre isso e falando também sobre outros tipos de investimento. Então, se você quer aprender mais, se você quer aprender da forma certa, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que muitos vídeos aqui vão agregar muito valor a você. Então, desde já, obrigado e bora lá. E aí, galera, meu nome é Paulo Fitzgricon, aqui do canal Jovens Investidores, e eu vou explicar para vocês esses 5 motivos, mas eu quero falar para vocês que eu vou começar a entregar além do que eu prometo. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou dar esses 5 motivos para vocês, só que eu vou dar depois um bônus, vou dar um motivo a mais. Então quer dizer que eu vou dar 6 motivos para vocês investirem em fundos imobiliários. Então o que eu peço para vocês é que vocês fiquem comigo até o final para que vocês entendam tudo que eu quero falar e vocês ficam com esses 6 motivos para vocês começarem ou talvez para vocês aumentar a porcentagem da sua carteira em fundos imobiliários, que vocês vão entender que são bons investimentos. Mas é importante também falar que eu não estou fazendo indicações para vocês aqui. Eu só estou falando 5 motivos, na verdade 6, né? Que eu mesmo uso para justificar os meus investimentos em fundos imobiliários. Então, não é uma indicação falando assim, esse aqui é o melhor investimento para vocês. Eu vou dar os motivos e vocês vão entender que é muito importante você ter parte da sua carteira em fundos imobiliários, mas é um motivo que eu uso para montar minha própria carteira. Então, você deve entender se esses motivos fazem sentido para você e depois disso decidir se você quer ou não investir em fundos imobiliários ou você quer aumentar a sua porcentagem se você já investe, né? Ou diminuir, talvez. Vai de você. Então vamos lá para o primeiro motivo. E o primeiro motivo é que, historicamente, os fundos imobiliários rendem mais que a renda fixa. E por que eu estou comparando fundos imobiliários com renda fixa? Porque quando a nossa taxa Selic diminuiu, foi lá para 2%, muitas pessoas saíram da renda fixa e foram para a renda variável. Só que quando elas foram para a renda variável, sim, algumas acabaram comprando ações, mas a grande parte das pessoas que fizeram essa migração foram para os fundos de investimento em imóveis, que são os fundos imobiliários. Que mais pra frente eu vou explicar o porquê disso, porque tem uma questão de volatilidade, que tem uma volatilidade menor, mas a questão é que, na comparação, que o IFIX historicamente rende mais do que qualquer uma renda fixa que você pegar. E claro que eu usei isso como os títulos públicos, né? Porque pode ter um título privado que possa dar mais, mas eu estou usando aqui como parâmetro os títulos públicos. E mesmo com esse aumento da taxa Selic, que já está em 5,25, e provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo aqui vai estar maior, porque a projeção do próprio Banco Central é que fecha a 7,30% no final de 2021. Mas eu quero falar que a 7,30% ao ano ainda tem fundos imobiliários que dão uma rentabilidade maior que isso. E eu falo só pelo dividend yield. Tem fundos imobiliários que têm um dividend yield maior do que 7,30%, além da sua valorização da sua cotação. Como eu vou explicar para vocês mais para frente, que não é uma valorização geralmente não tão alta, né? Mas que tem sim uma valorização. Pode ser de 5, 6, às vezes até 10% você já consegue ter um bom fundo imobiliário. Então, assim, se você tem a valorização da sua cotação e ainda o dividend yield, então essa rentabilidade acaba sendo bem maior do que só 10%. A gente sabe que encontrar uma renda fixa que rende mais que 10%, consegue achar, mas não é tão fácil, porque uma renda fixa ainda que paga mais que 10%, ela já tem um risco mais elevado, que investindo em fundos imobiliários talvez você não tenha tanto riscos assim. Bom, o segundo motivo é a volatilidade. Como eu expliquei brevemente no primeiro motivo, quando as pessoas migraram para a renda variável, você tinha basicamente 3 investimentos para você fazer. Ou você investia em ações, fundos imobiliários ou em ETFs. Só que ações existe um risco muito maior, que também pode dar uma rentabilidade muito maior, mas a pessoa está sendo uma renda fixa, ela não está procurando muitos riscos. Então ela meio que excluía as ações. Aí vinham os ETFs. Os ETFs são investimentos que seguem algum indexador. Então se você não entende muito bem esse indexador, ou você não gosta do indexador, não vale a pena para você também. Aí vinha os fundos imobiliários, que é basicamente você receber parte do aluguel dos imóveis que esse fundo tem. Vamos supor que o fundo imobiliário tem um shopping. Então, tudo que ele recebe de aluguel do shopping, você vai receber uma parte disso tendo uma cota desse fundo imobiliário. Claro que vai ser proporcional. Se você tiver uma cota de um fundo que tenha somente um shopping, não vai ser tão bom talvez. Mas de um fundo que tenha talvez 10 shoppings,
e você tenha talvez 10 cotas, talvez você já está recebendo uns R$ 5 por mês, uns R$ 3, não sei. Vai depender de cada fundo tem seu próprio dividend yield, sua rentabilidade, fase, momento, fundo também que pagam mais, outros momentos pagam menos. Então isso vai depender de várias variáveis, mas vai dar nessa faixa. E claro que também outros segmentos que pagam até mais do que esses fundos de shopping. Então, apesar de ter sim uma volatilidade quando você entra em renda fixa, ela é menor do que as ações. Então, atraiu mais as pessoas que estavam saindo da renda fixa e foram para a renda variável. E atrai também muitas pessoas que querem fazer uma segurança maior na sua carteira, porque ela não é tão volátil, né? E quando você fala que ela não é tão volátil, é importante enfatizar aqui que quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, geralmente, as ações têm uma rentabilidade maior, mas não é algo certo. Existem ações que dão maior rentabilidade, como existem ações que dão muito menos rentabilidade que os fundos imobiliários. Então, por ser seguro, historicamente, eles podem se dar mais porque eles não vão ter essa variação tão grande. Então, eles sempre aqui subindo ou sempre na média, mas pagando uns bons dividendos, talvez você possa ganhar mais dinheiro do que você investindo em ações, porque quando você investe em ações tem a questão do time. E se você compra no time errado, você compra tão tá lá em cima e de repente cai depois que você compra, você pode comprar um bom ativo no momento errado e perder dinheiro. Bom, o terceiro motivo, eu vou comparar os fundos imobiliários com os imóveis. Porque quando você está falando em fundos imobiliários, você está investindo indiretamente em imóveis. E você investir em fundos imobiliários, você tem uma liquidez muito maior do que você investir em imóveis. Porque quando você compra imóvel, você pode ficar ali parado naquele imóvel e não conseguir vender ele por meses ou às vezes até anos. Mesmo que você consiga vender ele rápido, dificilmente você vai conseguir pegar esse dinheiro em menos de uma semana, o dinheiro que você foi lá e fez a venda. E no fundo imobiliário, quando você compra ou vende um fundo imobiliário, você recebe seu dinheiro em até 3 dias úteis, porque é assim como funciona a Bolsa de Valores. Você comprando ou vendendo ações, fundos imobiliários ou ETFs, vocês vão receber o seu dinheiro ou pagar, né, em 3 dias úteis. Então, você foi lá e fez uma venda, em 3 dias úteis vai cair isso. Existem algumas corretoras como a Rico, que elas conseguem adiantar isso e fazem 2 dias úteis. Então, como eu falei, 2 dias úteis, você vai lá e faz a venda do seu fundo imobiliário, você já pega esse dinheiro de volta. Claro que tem uma questão de que tem alguns fundos imobiliários que tem uma liquidez baixa, porque não tem muitas negociações. Então é algo muito importante quando você vai olhar um fundo imobiliário, você olhar quantas negociações tem no dia. Tem que ter no mínimo 1.000 negociações. Isso porque 1.000 já é pouco. Então você deve procurar um fundo imobiliário que tenha negociações mais do que 1.000. Porque assim como os imóveis, você pode ficar travado nesse investimento que você fez. E isso não vai ser bom para você, porque dinheiro travado é dinheiro que não está se rentabilizando. Claro que ele vai pagar ali seus dividendos e tal, mas se você está querendo vender é porque você talvez não acredite mais, ou você quer colocar o seu dinheiro que vai ser melhor utilizado, vai rentabilizar muito mais. Então, não é interessante isso também, que você fica parado aqui nesse ativo. Quarto motivo, ele é muito interessante e muito bom também, que é a isenção de impostos. Quando eu falo de isenção de impostos, eu estou falando dos rendimentos. Porque quando você investe em imóvel diretamente e você recebe ali o aluguel que as pessoas pagam a você, você vai ter que pagar imposto sobre isso. Agora, quando você está nos fundos imobiliários, você não vai precisar pagar imposto sobre o que você recebe dos fundos imobiliários, esses rendimentos que você recebe. Teve um barulho há um tempo atrás aí, querendo colocar um imposto sobre esses rendimentos, mas não conseguiram, felizmente não aprovaram isso. E isso foi também um dos motivos que fez os fundos imobiliários caírem bastante nos últimos meses, porque essa é uma das grandes vantagens de você investir em fundos imobiliários, essa isenção de impostos. Bom, o quinto motivo talvez seja o motivo que as pessoas mais procuram os fundos imobiliários, que é a renda passiva. Como assim? Como eu falei para vocês, os fundos imobiliários pagam parte do aluguel que eles recebem a seus acionistas, né? A quem tem as cotas desses fundos imobiliários, que é eu e você. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você não vai precisar trabalhar lá, você não vai precisar ficar olhando o imóvel, você não vai precisar cobrar o inquilino, esse tipo de coisa, pagar advogado. Você simplesmente vai lá fazer a sua análise, que eu já ensinei para vocês aqui, tá aqui no card. Você vai comprar um fundo imobiliário e vai fazer seu trabalho, vai conversar com a sua família, vai fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia. Quando chegar o dia deles pagarem os aluguéis e o fundo imobiliário distribuir isso aos seus cotistas, você vai receber na sua conta corrente da sua corretora, sem precisar fazer nada. Isso se chama de renda passiva. É uma renda que você tem, que você não precisa trabalhar ativamente nela para você ganhar isso. Então você vai estar lá no seu trabalho tranquilo, de repente você vai pegar o celular e vai receber uma mensagem lá. Você acabou de receber R$1 de tal fundo imobiliário, você acabou de receber R$10.
E se você faz uma metodologia de que você vai sempre comprando mais fundos imobiliários, vai aumentando a sua posição, o que é centavos hoje vai ser real amanhã e o que é real amanhã vai ser milhões daqui a alguns anos. Então, é muito importante que você também tenha uma estratégia, porque você vai receber dividendos, mas quanto mais fundos imobiliários você compra, maior vai ser a participação sua lá e maior vai ser o dividendo que você receber. Então, quanto mais, melhor, para você receber a renda passiva, claro. Bom, e o sexto motivo que eu prometi a vocês é vocês investirem em ativos de alta qualidade. Eu quero dizer com isso, eu quero falar de imóveis de alta qualidade. Você lembra que eu falei de um shopping? Cara, qual a chance de você ir lá e comprar um shopping para você começar a receber aluguel disso? Não vou dizer que é zero, porque você pode conseguir um dinheiro muito grande lá na frente, que eu espero que você consiga, ainda mais seguindo as dicas que eu dou aqui no meu canal, mas a gente sabe que é muito difícil de você conseguir isso. E imagina então você ir lá e comprar uma cota de um fundo imobiliário, que seja na fase lá de R$100, e você poder receber aluguel de, sei lá, 10 shoppings. Imagina você receber participação de um aluguel de um prédio lá na Faria Lima. Pô, é muito interessante isso. Eu tenho certeza que você se interessou mais por fundos imobiliários ao você saber que existem imóveis de altíssima qualidade em muitos fundos imobiliários. Isso é muito importante quando você está analisando o fundo imobiliário, porque um fundo imobiliário vai receber a partir do seu ativo, né, que é o seu imóvel. Então, se o imóvel é bom e de alta qualidade, maior vai ser o que ele vai receber de aluguel. E quanto mais ele receber de aluguel, mais ele vai poder distribuir aos seus cotistas. E quanto mais distribuir aos seus cotistas, mais vai ser atraente para os investidores. Então, é uma coisa que leva a outra e que é muito interessante. Então, isso é algo muito importante e é um grande motivo para você investir em fundos imobiliários, porque ele te leva a lugares que talvez você nunca alcançaria, que aí você investir em imóveis que são muito difíceis você investir se não for através desses fundos de investimento. Então me deixe nos comentários qual o motivo que você mais gostou e que você mais levou em consideração. E se você por acaso tem algum outro motivo que você usa para você mesmo investir em fundos imobiliários, ou que você usa quando você está numa discussão, alguém pergunta, por que você investe em FIIs? Aí você fala, dá esse motivo, que eu não falei aqui no vídeo, claro, né? Então eu aguardo muita resposta de vocês. Se você tiver alguma dúvida também, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like também, que vai me ajudar bastante. Bons investimentos para vocês, que Deus abençoe e tchau!